Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, e naturalmente cumprimento o Sr. Professor Eduardo Catroga, agradecer-lhe todos os seus contributos, agradecer a sua presença e o esclarecimento que hoje aqui nos traz para o objetivo desta Comissão, esclarecermos se existem ou não rendas excessivas e a sua opinião, o seu contributo é extremamente importante. De referir ao Sr. Professor que naturalmente algumas perguntas vão ser repetidas, porque se pretende melhor esclarecimento para apurarmos a verdade e para que não restem dúvidas de algumas dessas questões. Portanto, eu naturalmente vou repetir algumas perguntas que o Sr. Professor já teve a oportunidade de responder, mas que pretendo um melhor esclarecimento sobre as mesmas. Sr. Professor, no memorando de entendimento entre o Governo português e a Troika constam duas medidas que têm um impacto profundo no setor da energia. A medida 3.31, onde está escrito o Governo irá acelerar o programa de privatizações. O plano existente para o período que decorreu até 2013 abrange transportes, energia, e na energia Galp, EDP e a REN, comunicações, seguros, bem como uma série de empresas de menor dimensão. Depois segue, não sem antes referir, que o Governo comprometeu-se a prosseguir uma alienação acelerada da totalidade das ações na EDP e na REN. Repito, a totalidade das ações da EDP e da REN, que é importante. A medida 5.15 aumenta a taxa do IVA da eletricidade e no gás, à época que era 6%, bem como tributar em sede de impostos especiais sobre o consumo da eletricidade. Foi referido nesta audição, nesta comissão, pelo Dr. Carlos Lourinho, que o PC foi corresponsável pelo conteúdo do memorando de entendimento. O Sr. Professor já referiu aqui hoje que o PC não participou em qualquer negociação com a Troika. Mas, mais uma vez, pedi ao Sr. Professor para nos esclarecer relativamente a esta situação, para que não restem dúvidas do envolvimento do PSD nesta questão. O Sr. Professor foi a personalidade indigitada pelo PC para acompanhar todo este processo, naturalmente, mas para acompanhar e, portanto, também que nos explique aqui qual a sua participação neste processo. Gostaríamos de saber, na sua opinião, que medidas integrantes mereceram a concordância do Governo, liderado por José Sócrates, ou se foram imposições taxativas dos representantes da Troika. Pergunto-lhe também se foi sugestão do Governo PS a inclusão destas medidas ou não. Portanto, gostaria que o Sr. Professor nos voltasse a repetir, para que não restem qualquer dúvidas relativamente a todas as questões do memorando de entendimento, da participação do Sr. Professor, do PSD, e para que seja reposta a verdade relativamente a esta questão. Pois, muito obrigado. Eu, portanto, no fundo, portanto, há aqui, estão a fazer perguntas, mas no âmbito, não é no âmbito das rendas excessivas, das chamadas rendas excessivas, que não existem, repito, que não existem, que digo, mas, digamos, considerações colaterais, no fundo, digamos, a evidência dos factos a evidência que eu salientei. Digamos, o que existem são opções de política energética e também opções de fazer a desorçamentação de custos políticos, se há subsídios de energia das regiões autónomas, tarifa da comunicação, a taxa do audiovisual, todos os chamados custos de interesse económico geral. E, portanto, no fundo, os governos, com toda a legitimidade, criaram custos políticos que consideram de interesse económico geral e que puseram na fatura da eletricidade, incluindo, passaram o IVA, o memorando de entendimento, reputando aqui esta questão, passaram o memorando de entendimento, o IVA de 6% para 23%. De 6% para 23%, quer dizer, temos que considerar, digamos, a situação de emergência financeira, como referiu aqui, que eu por acaso ouvi certos no canal do Parlamento, do Secretário de Estado, Zorrinho, que disse que o Estado empochou, digamos, receitas de concessões, receitas extraordinárias e que foi tudo para o orçamento do Estado. Portanto, eu também tenho isto aqui caracterizado no meu livro. Portanto, e já houve quem dissesse aqui que este setor tem sido
um setor, digamos, em que tem havido, agora na minha expressão, um grande abuso fiscal que é suportado pelos consumidores de eletricidade. Portanto, eu devo dizer que em relação ao memorando de entendimento, eu já clarifiquei, como foi pedida, digamos, como subproduto da missão que tinha aceito de propor as bases para um programa eleitoral, programa do Governo para 2 legislaturas, do PSD à época, foi-me pedido, digamos, para acompanhar as negociações do PSD, as negociações do Governo Socialista, de José Sócrates, com a Troika. E foi-me dito que o elemento de ligação para recolher essas informações era o ministro Silva Pereira. Eu, na altura, não consegui cumprir essa missão, porque o ministro Silva Pereira em nada informou o processo negocial. Está no site, desde então, estava no site do PSD, as minhas cartas ao ministro Silva Pereira. E, portanto, fique inequivocamente claro que quem negociou o memorando de entendimento com a Troika foi o Governo Socialista de José Sócrates. A Troika pediu, eu fui encarregado de tentar acompanhar. Essa missão foi frustrada, como estão as 5 cartas publicadas na época o demonstram. E, portanto, quer dizer, só recebemos o memorando de entendimento que foi assinado no dia seguinte. Não tivemos tempo sequer de debruçar sobre as medidas concretas. O que a Troika solicitou, que é o PSD, que é o CDS, e a Troika não falou nem com o Bloco de Esquerda, nem com o PCP, porque se recusaram a receber a Troika, portanto, recusaram-se a receber a Troika, portanto, tem toda a posição legítima para fazer isso. Portanto, o que eles pediram foi, no fundo, o backing dos principais partidos do arco do poder, na altura, agora o Bloco de Esquerda também já é do arco do poder, mas, portanto, e o PCP também. Na altura, os partidos do arco do poder, o PCP só os partidos do arco do poder, pediram-nos para dar, digamos, uma carta a dizer que concordávamos. Minuta dessa carta que eu vos posso mandar, em que dizia o seguinte: o PSD concorda e foi sem prejuízo da alteração de composição de medidas. Isto é, concorda com os grandes objetivos macroeconómicos. Eram objetivos de caminharmos para a sustentabilidade das finanças públicas. O objetivo de controlarmos o déficit externo, sustentabilidade das contas externas. O objetivo de melhorar a produtividade e a competitividade do país através de um conjunto de medidas estruturais. Isso concordávamos. A Troika meteu lá no seu memorando, eu devo dizer, eu não percebo porque é que se estava preocupada com os preços. Aliás, os preços da eletricidade em Portugal só passaram a ser mais caros a nível do consumidor, porque a União Europeia, quando o Estado, por culpa da própria Troika, exigiu a passagem do IVA, e do Governo Socialista que concordou, o IVA de 6 para 23. Se tivéssemos o IVA da eletricidade na média da União Europeia, que anda aí por 16%, as conclusões que o preço da eletricidade em Portugal é mais caro, não é verdade. Portanto, no fundo, mas só para dizer que a Troika foi alimentada para criar esta questão da falsa questão das rendas excessivas. Tanto que, repare, na Grécia, e analisem o memorando de entendimento com a Grécia e com a Irlanda, essa questão não está em preços superiores aos portugueses. Portanto, quando disseram à Troika, aparecem aqui uns tecnocratas que vão ouvir, e esta ideia soa-lhes bem. Como soa bem, digamos, a reforma do mercado de trabalho, soa bem a reforma do mercado de arrendamento, soa-lhe bem a reforma disto e daquilo. Portanto, e começaram a ser alimentados com estudos que a Comissão Europeia diz que são imperfeitos. Foi pena a Comissão Europeia não ter dado a sua sentença a tempo para nós confrontarmos a Troika, porque a Comissão Europeia era um membro da Troika. Portanto, a Comissão Europeia, membro da Troika, diz que os estudos técnicos que foram apresentados à Troika eram imperfeitos, estão errados tecnicamente.
Portanto, na altura, a Troika não fez uma análise técnica fundamentada, nem analisou a questão do ponto de vista do Estado acionista, que vendeu os chamados preços contratualizados. Pôs-se numa posição, digamos, de dizer, sem demonstrar que existem rendas excessivas e pressão, para que... E o governo de Pedro Passos Coelho teve que aguentar essa pressão, como se fosse o governo de António Costa, também teria que aguentar essa pressão, e com certeza que depois também linhas vermelhas. Vocês pressionam sem que eu perca a confiança dos investidores internacionais e sem que me ponham ações de arbitragem internacional no âmbito da Carta Internacional de Energia e num Estado de Direito não dei a vender gato por lebre. Isto é um princípio moral também. E, portanto, não estava aqui a capacidade do Estado regulador, estava aqui, sim, digamos, relações contratuais no domínio do direito privado. Porque esses contratos não são com o Estado, são com a REN. Quer os CAIs, são com a REN. E, portanto, são contratos, não é no campo do direito administrativo. Felizmente, os governos não têm capacidade para tomar todas as medidas que, às vezes, do ponto de vista voluntarista, querem tomar. E quando pisam linhas vermelhas, existe um poder judicial autónomo. Eu não tenho dúvida que todas as ações jurídicas que a EDP puser em tribunal vai ganhar. Vai ganhar. Porquê? Porque tem a fundamentação técnica e jurídica do seu lado. Estamos convictos disso. Portanto, aliás, temos informado sucessivos governos que a EDP só recorre à via jurídica como último recurso. É a via do diálogo, é a via da persuasão técnica e jurídica. Quando pisam linhas vermelhas e no âmbito da responsabilidade fiduciária dos órgãos sociais, que são responsáveis perante os credores sociais, são responsáveis perante os acionistas. Quando há isso, os órgãos sociais têm a obrigação de recorrer juridicamente aos tribunais e só o fazem em última instância. Em última instância. Quando estão em causa a prescrição de direitos legais. Direitos legais. Portanto, só para dizer a posição, nestas matérias não confundam as funções do Estado regulador com as funções com preços contratualizados, a que alguns chamam rendas, preços contratualizados que foram contratualizados no âmbito do enquadramento legal, no âmbito de opções político-energéticas perfeitamente legítimas, que têm a sua origem no governo de António Guterres. Se é verdade, portanto, é aí que esta coisa... Aliás, que esta comissão começa por ter um âmbito curto, porque o horizonte temporal devia ter começado em 96. Então os senhores põem apenas o horizonte de 2004 e 2007, quando a questão-chave, a decisão política-chave é de 1996. Opa, ainda pode dizer, pois, mas de 96 em 2007 houve aí favorecimentos. A União Europeia diz que está tudo correto. Há favorecimentos de acordo com a opinião de certos técnicos, mas não têm opinião técnica e jurídica devidamente fundamentada. E a União Europeia é o órgão que já produziu sentenças em 2004 e produziu sentenças em 2007 e produziu sentenças em 2017. Por isso é que eu, numa carta que escrevi, que os senhores têm ao Primeiro-Ministro António Costa, disse: a União Europeia, as alegadas rendas excessivas, que foi morta tecnicamente pela União Europeia. Portanto, e se não há favorecimentos, não há qualquer móvel para qualquer corrupção ativa ou passiva. Portanto, teorias da conspiração não têm aqui qualquer fundamento. E, portanto, no fundo, eu dizia, na carta que escrevi ao António Costa, que vocês têm, a EDP tem a razão técnica, a razão jurídica, e os seus acionistas, a razão técnica, a razão jurídica e a razão moral do seu lado. Isto sem prejuízo de ter adotado sempre uma postura construtiva e ter feito cedências
que prejudicam o valor económico da empresa dentro de uma postura construtiva, na busca de equilíbrios, quer com o governo do Pedro Passos Coelho, quer com o governo de António Costa. Agora, quando ultrapassam determinadas linhas vermelhas, e às vezes nem sempre de uma forma correta, então correm o risco de, em determinado momento, a empresa ser obrigada a recorrer aos tribunais, mas só em último recurso. Muito obrigado, Sr. Professor, pelos seus esclarecimentos. Penso que ficou aqui claro hoje a participação do PSD nesta negociação e qual o papel que teve e, naturalmente, também o papel do Sr. Professor. E daí posso concluir que as declarações nesta Comissão de Inquérito do Dr. Carlos Luz do Rinho não correspondem à verdade relativamente a esta matéria e que o Sr. Professor hoje nos explicou aqui e esclareceu. Sr. Professor, ainda sobre o memorando de entendimento, a medida 5.6, sobre custos associados à produção de eletricidade em regime ordinário, refere tomar medidas de modo a limitar os sobrecustos associados à produção de eletricidade em regime ordinário, nomeadamente da renegociação ou revisão em baixa dos custos de manutenção de equilíbrio contratual, os COMEC, paga aos produtores do regime ordinário e aos restantes contratos de aquisição de energia a longo prazo, SCAI. Pergunto-lhe se está de acordo que é neste contexto que existe a primeira referência oficial ao que podemos considerar rendas excessivas. Na sua opinião, quando é que surge o pensamento de que existem rendas excessivas no contexto dos SCAI e dos COMEC? Também, na sua opinião, naquele momento, a Troika já considerava que poderiam haver rendas indevidas a pagar aos produtores de energia, ou a referência a sobrecustos era apenas resultante da leitura da fatura de energia onde os mesmos estão referidos? Sei que o Sr. Professor já respondeu numas das questões, mas gostava que nos classificasse e explicasse melhor o seu ponto de vista relativamente a esta matéria. Claro, eu já expliquei o contexto de que esta questão aparece realmente pela Troika e aparece a Troika em consequência de conversas que teve com vários grupos da sociedade portuguesa. Não aparece pela Troika, não apareceu no memorando. Com certeza que na Irlanda ou na Grécia ninguém pôs essa questão à Troika e, portanto, a Troika não se preocupou com isso. Depois aconteceu que a Troika passou a ser municiada com estudos da REN, estudos disto, estudos daquilo, que, a ver se verificar, são estudos tecnicamente imperfeitos e, portanto, no fundo, a Troika, mas, como eu disse, no memorando de entendimento, o Governo Socialista negociou, se é que negociou alguma coisa, quer dizer, numa medida em que o país estava em estado de necessidade, a pressão do acordo era terrível para forma a cumprir os timings burocráticos a nível da União Europeia e políticos, porque o Conselho Europeu aprovasse digamos, o programa de assistência financeira, porque puder haver o primeiro desembolso logo em junho. Portanto, no fundo, digamos, eu acredito que os membros do governo da época que andaram a negociar com a Troika fizeram o melhor possível no contexto da época. Agora, não podem dizer, portanto, não podem dizer que o PSD também negociou. O PSD tentou acompanhar o processo negocial e foram evidentes as cartas que foram publicadas na época, não são agora, nesta matéria, e depois de vez em quando cria-se falsas percepções na realidade. E uma mentira repetida muitas vezes, às tantas torna-se verdade, mas que é mentira. É o caso. Esse é um dos casos. Aliás, aqui no meu livro, isso está bem retratado. Portanto, quer dizer, quem negociou com a Troika, se é que negociou, foi o governo legítimo. Aliás, a Troika não negociava com partidos da oposição. Então, quer dizer, quando muito, quer dizer, a negociação é com o governo legítimo. Quem assinou o memorando foi o governo legítimo do país. A Troika é que pediu, quase como um aval, foi dado pelo CDS e pelo PSD, no entendimento que eram os partidos do arco do poder, na altura o PCP e o Bloco de Esquerda ainda não eram partidos do arco do poder, se calhar se fossem na altura, também eram convidados a dar o seu aval ao memorando, portanto os partidos do arco do poder foram convidados e, portanto, quer dizer, aquilo aparece, tínhamos que assinar, eu disse, ouça, vamos concordar com os objetivos era mais que evidente que o país tinha que reduzir o déficit público.
É mais que evidente que o país tinha que... O déficit público chegou a 10,8% do PIB em 2010. O governo de Pedro Passos Coelho deixou 3%. Este governo tem que caminhar para 0%. Porque não é o problema do déficit, é o problema do estoque da dívida pública. Garantir sustentabilidade à dívida pública. Portanto, também tínhamos que caminhar para anular o déficit externo. Vocês sabem que o déficit externo estava em 8, 10% do PIB, desde 2000. Criando uma dívida externa, isto é uma dependência de financiamento externo que não era mais sustentável. Portanto, o objetivo de sustentabilidade das finanças públicas, o objetivo de equilíbrio das contas externas, o objetivo de melhorar a produtividade eram objetivos pacíficos. Quer dizer, pacíficos no nosso entendimento. Podem não ser pacíficos noutras visões ideológicas desta questão. Para Portugal ganhar condições de equilíbrio económico e financeiro para retomar o crescimento económico, o desenvolvimento económico e social. É a nossa perspectiva. Portanto, esses objetivos estivemos de acordo com a Troika. Agora, as medidas em concreto, só discutidas uma a uma. Agora, dizia assim, vocês estão a propor, por exemplo, corte de salários e pensões. Eu, se tivesse governo, dizia assim, então não há outro caminho alternativo. Se calhar podia haver ou não podia haver. Querem reduzir o preço da eletricidade. Se calhar o melhor é fazer isto, isto e isto e isto. Isto aqui é... portanto, o objetivo, os objetivos são corretos. Os caminhos para lá chegar, nós ressalvámos na nossa carta que se fôssemos governo, iríamos encontrar os caminhos possíveis. Agora, os caminhos possíveis, às vezes, não são muitos. Não são muitos. E, portanto, nesta matéria, e como eu digo, e tenho aqui no meu livro, as propostas da Troika são propostas, muitas delas corretas, mas é um modelo imperfeito. Não se preocupa com o investimento produtivo, não se preocupa com o grau de desalavancagem da economia portuguesa afetando o setor produtivo da economia. Não se preocupa com um conjunto de questões. Portanto, o memorando da Troika é imperfeito em várias áreas e, portanto, nesta área, então, da energia, de uma imprecisão total. Agora, sem prejuízo disso, avaliação a avaliação, foram corrigindo, foram tentando pressionar e medidas, e o governo de Pedro Passos Coelho, em alguns casos, tinha que negociar com as empresas do setor eólico, onde a EDP só representava 20%, tinha que obter consentimento para alterar contratos de direito privado. Não tinha que obter consentimento em termos regulatórios. Isso é diferente. Podia respeitar ou não o princípio da estabilidade regulatória. Portanto, não confundamos os dois planos. Portanto, no fundo está claro. E o que eu vou dizer, isto foram opções de política, quer de privatizações, quer opções legítimas do poder político em cada uma das épocas. Repare, a privatização da EDP foi iniciada por um governo socialista. E 80% da privatização da EDP foi feita em governos socialistas. Portanto, quem decidiu, o governo socialista, digamos assim, agora, você diz assim, estava a alienação da totalidade. Eu devo dizer que o meu modelo de privatização em 95 era diferente deste. Se eu fosse governo, tinha feito um modelo diferente. Mas como eu também digo aos meus amigos de esquerda, digo assim, olha, o grande problema está em não termos um Estado financeiramente sustentável, com autonomia financeira, porque quando um Estado se deixa cair em situações de desequilíbrio económico e financeiro, tem que aceitar a imposição dos credores, senão não há empréstimos. É como uma família. E, portanto, no fundo, às tantas, teve que aceitar tudo e mais alguma coisa. Mas devo dizer que o plano de privatizações, no memorando da Troika, era o plano de privatizações que estava no PEC 4 do Partido Socialista. Portanto, e que o PSD concordava. Com esse plano de privatizações proposto pelo Partido Socialista. Sr. Professor, muito obrigado pelas suas respostas. Passava agora para outras questões. Entre 2011 e 2014 foram efetuadas várias alterações nas rendas a pagar às empresas eletroprodutoras.
Essas alterações permitiram uma redução da dívida tarifária em mais de 4 mil milhões de euros e incidiram em todo o sistema elétrico e não somente sobre uma empresa em particular. No que à EDP diz respeito, tivemos a alteração da taxa de capitalização dos COMEC, a contribuição dos produtores de energia eólica nos termos do Decreto-Lei 35/2013 e a redução dos custos com a garantia de potência. Sr. Professor, poderia explicar a esta Comissão cada um dos processos que conduziram a estes cortes e quais eram os compromissos fundamentais a preservar em cada um deles? Pois, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como eu disse, tive a oportunidade de dizer, estas discussões técnicas eram conduzidas pela Administração Executiva, e, em particular pelo Administrador Executivo, que tem o pelouro também da regulação, que é o Dr. Manso Neto, e ele já teve a oportunidade de explicar muitas dessas questões, porque é uma pessoa altamente capaz, séria e ética. Agora, eu também acompanhava o desenvolvimento desses processos e, portanto, devo dizer, portanto, a garantia de potência não era um direito adquirido. A EDP não pode pôr o Estado em tribunal pelo facto de dizer que garantia de potência zero. Não. Agora, o que nós tentamos demonstrar é que a garantia de potência tem toda a justificação técnica e económica e existe em muitos países, até começar pela aqui para a Espanha. Portanto, no entanto, digamos que compreendíamos alguma redução, quer dizer, e aceitámos. Quer dizer, isso era até para satisfazer o memorando de entendimento com a Troika, mas, em substância, a medida de redução da garantia de potência é um mecanismo que é no campo regulatório, é por despacho anual do membro do Governo, portanto, não é um direito adquirido. O facto de não ser um direito adquirido não quer dizer que não seja uma boa medida de política energética. Aliás, um dia, os chamados capacity payments, os mecanismos de garantia de potência, um dia isso acontecerá, mais tarde ou mais cedo. Quer dizer, depende da evolução tecnológica no campo da armazenagem, mas, digamos, tem que haver unidades de backing, unidades que, quando falha a chuva, quando falha o vento, quando falha as fontes de energias renováveis, tem que haver o backing de produção. Neste momento, o grande backing de produção, onde a EDP está a perder dinheiro, são as centrais térmicas a gás. Portanto, a garantia de potência visa também um incentivo ao investimento e um incentivo de backing, etc, etc. Mas o poder político é livre de dizer garantia de potência zero. Mas se não tomar medidas de política energética consistentes ao longo do tempo, corre o risco, como no governo da Califórnia, em que teve um apagão. E foi por isso que não teve apagões, neste momento não existem apagões no sistema elétrico português, porque as empresas estão a sofrer um prejuízo, nomeadamente a EDP, com as centrais térmicas a gás. Não há garantia de potência. Portanto, no fundo, só para dizer que a EDP foi, digamos, dialogando com os governos sobre estas matérias, algumas vezes conseguia fazer vingar os seus pontos de vista, sempre com base em argumentação técnica devidamente fundamentada, outras vezes não. Portanto, aí, o senhor deputado deve conhecer aqui este relatório de outubro de 2013, que respeita ao período que refere, sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional, Política Energética e cumprimento do memorando de entendimento do Governo da República, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, onde quantifica todas as medidas que tomou no âmbito das avaliações da Troika. É um documento de outubro de 2013. Portanto, em relação a algumas dessas medidas, a EDP concordou, outras não concordou, mas eram legais e não pode protestar, outras que, sendo ilegais, pode protestar, juridicamente. Portanto, isso aí está aqui, implementação do primeiro pacote de medidas, implementação do segundo pacote de medidas, e o documento diz exatamente sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional, política energética e cumprimento do memorando de entendimento. É de outubro de 2013. E o governo de Pedro Passos Coelho alterou
disposições regulatórias, negociou com os produtores de eletricidade algumas cedências, sem infringir linhas vermelhas, sem pôr em causa, sem criar o risco de litígios internacionais e sem decorrer o risco de ser acusado, em termos de confiança, de ter andado a vender gato por lebre. Mas fez. E, portanto, este relatório está bastante claro. Conclusão. Diz aqui o relatório. Com a implementação de medidas em ambos os pacotes, estima-se atingir a redução significativa do sistema elétrico nacional, cujo montante poderá exceder os 3.000 milhões de euros. O primeiro pacote de medidas e o segundo pacote de medidas, no âmbito do 7º review com a Troika e do 8º review com a Troika. Portanto, o processo com a Troika foi um processo dinâmico entre 2011 e 2014, em que o Governo foi tomando medidas, umas discricionárias, não tinha nada a obter o acordo da empresa, outras por acordo da empresa, mas conseguiu, e é o próprio Governo que diz isso, não sou eu, e a EDP, digamos, tomou sempre uma postura construtiva, equilibrada, na procura de soluções justas e procurando manter a confiança dos investidores, dos acionistas, do mercado de capitais, etc, etc. Agora, devo dizer que às tantas, quer dizer, portanto, e com o sacrifício da sua rentabilidade em Portugal. Hoje é o segmento geográfico onde a EDP tem menos rentabilidade, a contribuição aos resultados é Portugal. Portanto, no fundo, alterações constantes regulatórias que afetam a EDP produção, essencialmente em Portugal, podem desencadear o risco dos investidores se desinteressarem, ou aumentarem a taxa de risco EDP. Portanto, no fundo, os sucessivos governos não, foram só dois, quer o governo de Pedro Passos Coelho, quer o governo de António Costa, têm procurado defender o interesse público, de acordo com as suas opções de política energética e de política geral. Em alguns casos, pisando ou não pisando, linhas vermelhas. E aí, a empresa, quando pisa linhas vermelhas que são legais, de acordo com os princípios de racionalidade económica, a empresa tem que aceitar. Quando pisa linhas vermelhas que são ilegais, os governos correm o risco de a empresa recorrer juridicamente dessas decisões, porque os órgãos sociais têm um dever fiduciário, individualmente, de defender os interesses da empresa no quadro legal. E, portanto, no fundo é isto. Agora, não se pode dizer que a Troika, quer dizer, a pressão da Troika, levou à tomada de um conjunto de medidas, umas mais racionais, outras menos racionais, também neste setor. Muito obrigado, Sr. Professor. O atual Governo tem sido muito afirmativo sobre a sua capacidade para reduzir os custos com energia e cortar nas rendas da EDP. No entanto, os cortes apresentados estão longe de chegar aos 500 milhões de euros e, ao contrário do que se passou no Governo anterior, todas as medidas estão a ser contestadas em tribunal. Poderia referir quais foram as medidas e qual é o fundamento do recurso a tribunal? Já agora, por que motivo não foram contestadas em tribunal os cortes que foram impostos pelo Governo anterior? Repara, há medidas ilegais, digamos, no fundo, repare, a empresa foi fazendo cedências que afetam o valor económico da empresa, mas tudo tem os seus limites. Agora, suponha que vem um outro novo governo, também quer mais cedências, depois mais outro. Queremos aqui cedências de cedências em cedências. Portanto, há determinadas linhas vermelhas. E, portanto, só corremos ao Tribunal quando há medidas unilaterais não negociadas, porque há medidas que afetam o valor económico, mas são negociadas, medidas unilaterais que, na nossa interpretação jurídica, ultrapassam linhas vermelhas, em que a empresa tem toda a probabilidade de ganhar, seja nos tribunais nacionais, seja a nível internacional. Mas nem sempre ainda pusemos os governos em tribunal. Eu não posso dizer,
não quer dizer que os acionistas, os próprios acionistas, sejam espanhóis, árabes ou americanos ou chineses, podem contestar as medidas, por exemplo, lançando mão da Carta Internacional de Energia, Portugal está obrigado e que foi até assinada em Lisboa. Portanto, quer dizer, no fundo, há ali determinado tipo de medidas que têm toda a probabilidade, que têm toda a probabilidade aliás, o João Manceneto, não estou aqui bem presente, o João Manceneto já referiu aqui um conjunto de medidas que foram recentemente a EDP e que foram objeto, digamos, de referência pública por parte da EDP e que a EDP contesta determinado tipo de decisões e pensa que juridicamente tem razão. Portanto, no fundo, não estamos aqui num campeonato se o Governo A conseguiu mais cedências ou o Governo B. O que eu diria é que o Governo anterior usou o seu poder soberano no campo da regulação e fez muitas maldades, mas no quadro legal, que a empresa não pode contestar. Há outras maldades que o Governo anterior fez e que a empresa contestou juridicamente. Portanto, por exemplo, sei lá, a introdução de um limite de 25 anos para a duração da tarifa garantida das pequenas centrais hídricas. Isto ainda foi uma medida de um decreto-lei de 2013 que não é legal. Ok? Mas não é legal. Sei lá, não é legal na ótica da EDP. Claro. Agora, claro, com certeza. Portanto, na ótica da EDP, aliás, eu devo dizer que a EDP segue esta filosofia, seja em Portugal, seja em Espanha, seja no Brasil. Portanto, a empresa tem ações jurídicas, a maioria ganha, de vez em quando perde, não é? Portanto, não há regra sem exceção. Não há regra sem exceção. Só, por exemplo, essa medida recorreu e perdeu. Mas, por exemplo, temos aqui medidas que ainda não contestamos e que temos toda a certeza que ganhamos. Por exemplo, o esquema de financiamento da tarifa social. É ilegal, é contra as recomendações da União Europeia. O Governo espanhol já teve que reembolsar as empresas de uma medida semelhante à do Governo português e a empresa ainda não contestou esta medida. Mas é ilegal, é manifestamente ilegal. E estão em casa 100 milhões de euros por ano. Portanto, é uma medida, só para dizer, que de vez em quando, por exemplo, sei lá, no Clawback há um despacho que declara a nulidade parcial do despacho relativo à inclusão da SES e tarifa como eventos extraordinários em legal. Na nossa ótica, não é legal. E, portanto, como não é legal, na nossa ótica podemos ganhar ou perder, mas é natural que haja uma ação jurídica para repor a legalidade na nossa ótica. Podemos ganhar, podemos perder. Mas como acontece assim em Espanha, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, todas as empresas põem ações e o Estado também põe ações contra as empresas. Portanto, estamos num Estado de Direito em que existe essa capacidade de litigância e a empresa só litiga quando pensa que tem a probabilidade de ganhar. Quando não tem a probabilidade de ganhar, não quer dizer que ganhe todas. Ganha a maioria, de vez em quando perde. Portanto, no fundo, mas devo dizer que esta é uma política permanente, quaisquer que sejam os governos. Quaisquer que sejam os governos, é uma política permanente da EDP, quaisquer que sejam os governos, quer em Portugal, quer em Espanha, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos. Portanto, às vezes os governos ficam muito melindrados, o secretário de Estado ou o ministro, da gente pôr uma ação em tribunal. Daí eu ter explicado numa das cartas que mandei, que a política da EDP não é fazer litigância jurídica, a política é diálogo construtivo e só em última instância é que põe uma ação jurídica quando tem a risco até de perder de prescrição de direitos legais. Só em última instância. Portanto, acreditamos no diálogo construtivo. Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Professor, o Decreto-Lei 264 de 2007, de 24 de julho, atribuiu, como já aqui referiu, ao membro do Governo responsável pela área da energia a competência para, através da portaria, proceder à definição de um mecanismo de remuneração da garantia de potência.
O então secretário de Estado da Energia, Dr. Carlos Jorrinho, definiu que o mecanismo de garantia de potência, através da publicação da portaria 765/2010, de 20 de agosto, que viria a acrescentar cerca de 60 milhões de euros aos sobrecustos da fatura energética, em grande medida através de pagamento retroativo de incentivos a investimentos já realizados e planeados sem expectativa desses mesmos incentivos. Este mecanismo representou, portanto, o pagamento de mais de uma renda garantida a favor da EDP. Resta saber se excessiva ou não. Pergunto ao Sr. Professor, gostaria que o Sr. Professor então nos explicasse, na sua perspectiva, qual a bondade do mecanismo da garantia de potência e se entende que o mesmo configura uma renda excessiva. Não, repare, o mecanismo de garantia de potência, os capacity payments, existem em muitos países e são um dos elementos de políticas energéticas de vários países. No mercado ibérico, no fundo, a garantia de potência existia em Espanha e daí a EDP ter sempre utilizado como argumento que está em concorrência com as centrais espanholas, portanto, o regime português não deveria ser, e já era, o total já era inferior às garantias de potência do regime espanhol. Portanto, a lógica podem ser vários tipos de lógica. A lógica de incentivar investimentos novos com determinado, mas também pode ser a lógica do backup. E, portanto, eu defendo essencialmente a lógica do backup e, portanto, sem pôr em causa, e depois como a Comissão Europeia não gosta muito disto, sabe que há muitos fundamentalistas de mercado, isto tem que ser tudo em mercado. Então faz leilão de garantias de potência. Mas quando é leilões de garantias de potência, vamos da via administrativa, política, para a via do leilão. Mas depois o poder político diz assim, mas não pode ser mais que tanto. Quer dizer, então estamos no mercado ou não há mercado? Portanto, a garantia de potência vai ser uma necessidade e é uma necessidade objetiva de qualquer política energética, senão os Estados correm o risco de ter apagões. Não há backing. Isto é, não há backing, porque as unidades, as centrais entram no sistema por ordem de mérito, portanto, logo aquelas que têm custo marginal mais baixo entram primeiro, quando entra o nuclear primeiro, em geral, depois entra o hídrico, entra o eólico, entra o hídrico, e só depois, se este mix energético não der, para satisfazer a procura, é que entra o carvão ou entra o gás. Entre o carvão e o gás. Tem entrado mais carvão do que gás por causa do mercado do CO2 não ter funcionado. Agora está a funcionar um bocadinho melhor. Mas, portanto, a tendência é para que as unidades de carvão, para que as unidades de gás é que desempenhem a função backup. E, portanto, as unidades de gás podem correr o risco de estar 10 meses paradas. No setor elétrico, essencialmente o importante são custos fixos, não são custos variáveis. Aliás, os custos variáveis normalmente são baixos. No eólico até é quase zero. A água e tal. E os custos fixos? Os custos fixos, incluindo os custos do capital, os custos ligados ao investimento. Portanto, no fundo, se não houver um incentivo para que haja backup, através de garantias de potência adequadas, por exemplo, a prazo, não estou a falar numa situação imediata, a prazo, enquanto não se desenvolver a tecnologia da armazenagem da eletricidade, pelo menos, a prazo corre-se o risco de apagamos. Portanto, há em muitos países onde existem capacity payments. A União Europeia não gosta e, no mínimo, gosta que isso seja através de leilão. Foi a filosofia adotada pelo governo português, em determinado momento, a filosofia do leilão, reconhecendo o mérito da existência de garantia de potência. Portanto, isso não é renda nenhuma, isso é o termo renda. É um instrumento de política energética, dizer assim, já agora, há unidades que concorrem e ganha quem exigir a garantia de potência mais baixa. Isso é renda. Quem fez uma central eólica em concorrência e que ganhou porque teve um preço contratualizado mais baixo, é renda. São preços contratualizados. Portanto, o termo renda, houve aí um abuso, parece que é a renda da habitação. Houve um abuso disso. É o abuso desse termo.
E, portanto, muitas vezes, a mentira repetida tantas vezes até parece que é verdade. Muito obrigado. Sr. Professor, no decurso da última audição, quando questionado sobre a existência de algum acordo prévio entre o Governo e as empresas eletroprodutoras sobre o mecanismo de garantia de potência, o Dr. Carlos Jorrinho foi perentório ao negar a existência de qualquer acordo. Todavia, no decorrer da audição, acabou por deixar estabelecido que o mecanismo de garantia de potência também funcionaria como uma contrapartida acordada entre o Governo e as empresas do setor elétrico, pelo facto de estas teriam assumido o custo relativo à tarifa social. Sendo certo que esta Comissão de Inquérito não teve acesso a qualquer documento que reflita a existência de tal acordo, gostaríamos de saber se o Sr. Professor nos pode confirmar a sua existência. Nunca vi... Deixe-me concluir. A existência de tal acordo afigura-se-nos como uma única explicação racional que vislumbramos para que investimentos lançados antes de 2007 tenham sido abrangidos por um mecanismo de garantia de potência apenas regulamentado em 2009. Não aceita o Sr. Professor a existência de tal acordo como uma explicação plausível para serem as empresas do setor elétrico a suportarem o custo da tarifa social ao invés do Orçamento de Estado? Esta situação pode também configurar uma operação de desorçamentação, uma vez que, pelo menos em princípio, caberia ao Orçamento de Estado suportar as medidas de índole social? Eu desconheço qualquer acordo, mas devo dizer que não me surpreende, mas isso não é um acordo escrito, é um acordo de cavalheiros, um gentleman's agreement, que depois vem um membro do Governo ou outro que não cumpre. Eu devo dizer que no acordo, o tal processo, o processo de acordo começou, que eu digo aqui na carta, uma carta ao Primeiro-Ministro, pessoal ao Primeiro-Ministro, que eu também andei a investigar essas cartas, depois de ter visto na imprensa que eu soube cartas pessoais. A EDP e os seus serviços foram ao encontro das prestações do Governo para a Assembleia na linha das propostas construtivas que fez desde junho de 2011. Isto só para dizer que é um processo interativo, até se chegar a um acordo. Mas esse acordo não foi escrito, é um gentleman's agreement, acredita-se na boa-fé das pessoas. Por exemplo, nesse acordo, em relação à garantia de potência, diz que há a reposição do mecanismo de garantia de potência nos termos definidos pelo Governo. Isto é, há uma redução temporária do valor. Não quer dizer que o Ministro cumpra. É um gentleman's agreement. Esses acordos são gentleman's agreement. Não são acordos escritos. Absolutamente. Remuneração, portanto, normalmente isto tem que ser visto e tal. A garantia de potência, não sei se à época, para que as empresas eletroprodutoras aceitassem financiar a tarifa social, quando os encargos eram 20 milhões de euros, disseram assim, não se preocupem que eu vou aqui repor a garantia de potência. Eu não sei. Não assisti a nenhuma conversa deste tipo. Se existiu com o Ministro Carlos Jorrinho, com certeza. Agora, o problema não é esse. O problema é a garantia de potência é ou não é um instrumento útil de política energética. É ou não é um instrumento útil e necessário. Agora, a empresa não pode protestar juridicamente se o Governo disser que a garantia de potência é zero. Pode é protestar, fecha as centrais num determinado momento. E não investe. E não investe. E depois há apagões. E o poder político que assuma o risco a prazo destas medidas. Portanto, há políticas de instrumentos de política energética mais inteligentes, menos inteligentes. Agora, o acordo é um gentleman's agreement, não é um acordo escrito, até porque não há nenhum governo que aceite limitações. Eu nunca aceitei, quando era meu governo, limitações do meu poder soberano. Ou estou lá eu, amanhã está outro, vem outro governo a seguir. A menos que seja uma lei aprovada para a Assembleia da República, como é o caso da lei dos COMECs, foi aprovada para a Assembleia da República. Foi aprovada para a Assembleia da República, todo o enquadramento jurídico, não foi, até no âmbito da autorização legislativa da Assembleia da República. Portanto, os governos atuaram no âmbito da autorização legislativa da Assembleia da República e no âmbito disso é que houve celebração de contratos. Portanto, em 2004.
Portanto, no fundo, esse acordo eu nunca vi, respondendo. Não me estranha que haja gentleman's agreement, como houve em em abril de 2012, no âmbito desse processo. Ok, nós aceitamos esta medida, mas pelo menos respeitem a estabilidade legal e relatória. É um princípio. Para nós podermos dizer aos nossos investidores que agora o Governo respeita a estabilidade legal e regulatória. Repare, eu falo em estabilidade legal e regulatória, não falo só em estabilidade regulatória. Estabilidade legal e regulatória. E, portanto, a garantia de potência, a remuneração de infraestrutura, por exemplo, o Governo, em determinada altura, queria alterar o esquema de remuneração da Central de Sines. E nós dissemos que sim, desde que fosse essa proposta também para outra operadora a carvão, que era a Central do PEC, que tem um CAI, e desde que isso fosse compatível com o direito comunitário. Acabou, essa proposta do Governo acabou por também não ter seguimento. Portanto, estudos há muitos, opiniões técnicas há muitas. Agora, nesta matéria, o meu juiz não são os estudos da EDP, apesar de serem estudos tecnicamente fundamentados. O meu juiz são as decisões técnico-jurídicas do órgão independente que é a Comissão Europeia. Portanto, eu ter dito ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa na minha carta, o falso problema das rendas excessivas foi morto tecnicamente pela Comissão Europeia. Faltava a peça do domínio público marítimo, do domínio público hídrico. A União Europeia já tinha morto tecnicamente, decidido tecnicamente a história dos cais, a história dos custos ociosos, toda aquela argumentação daqueles queixosos do tal grupo que apresentou queixa brasileira, perderam em toda a linha, faltavam perder no campo do domínio, da extensão do domínio hídrico. A decisão só foi em maio de 2017. E quando apareceu a decisão em 2017, eu escrevo uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro a chamar a atenção de que a questão está morta, tecnicamente, e devia estar morta politicamente, e está morta juridicamente. Agora, não querem continuar. Eu até dizia, aqui nesta carta, em vez de andar a estudar o passado, devíamos estar preocupados com o futuro. Quais são as linhas gerais da política energética para os próximos 10 anos, e não andamos aqui a discutir opções energéticas de governos legítimos. Em 1996, opções energéticas em 2004, no seguimento de autorizações legislativas da Assembleia da República, e a demonstração de que, efetivamente, todas as decisões dos vários governos foram em defesa do interesse público. Portanto, andamos aqui a discutir o passado quando devíamos andar a discutir o futuro. Isto é a minha opinião muito pessoal. Agora, esta questão tem que ser esclarecida, os senhores deputados têm o direito de esclarecer a questão, a esclarecer todas as dúvidas, e aqui estou, no âmbito das minhas funções entre 2012 e 2018, em que acompanhei ativamente este processo, procurando sempre uma postura construtiva, que eram os sinais que eu tinha do lado dos acionistas da empresa, mesmo sacrificando o valor económico da empresa, procurando ir de encontro a que o governo anterior satisfizesse as avaliações da Troika, as medidas, avaliação a avaliação, as avaliações da Troika, e procurando que este governo também tivesse fosse em conta determinadas preocupações. Agora, estas preocupações, os acionistas da empresa, por isso é que escreveram ao Sr. Primeiro-Ministro, eles próprios, não fui eu. Antigamente, quando eu escrevia em representação do Conselho Geral de Supervisão, logo também dos acionistas da referência, mas foram eles próprios dizer, houve aqui ultrapassagem de linhas vermelhas. E a ultrapassagem de linhas vermelhas, recentemente, determina a falta de confiança. A falta de confiança, e isto vai ter reflexos a curto e médio prazo, na evolução da estrutura acionista da empresa. Sr. Deputado, para concluir. Sim, para concluir esta primeira ronda, só mesmo um esclarecimento final. Em 2012 ficou escrito, portanto, o senhor refere-se que havia acordo e era de cavalheiros antes. Claro.
há uma carta do António Mexia, que temos uma carta do António Mexia ao Ministro, e eu digo aqui, eu escrevo também a congratular-me com o acordo. Mas o acordo é um acordo de cavalheiros. Não é um acordo escrito. Quer dizer, não é um acordo escrito. Portanto, quando vocês me pedem acordos escritos, não dizem, é um acordo de cavalheiros. O acordo de cavalheiros não é escrito. Mas 2012 há cartas. Isto não tem valor jurídico. Há cartas. Sim, mas há documentos escritos. O Sr. Deputado terminou? Há cartas. E nós conhecemos, e anteriormente É conhecemos. claro. Há cartas. Não é um acordo do governo de coisa e tal, assinado para ir ao notário. Não é nada disso. É um acordo de princípios. Esse acordo convém não... Sim, não convém ser só a verbal, pois. Portanto, mas há determinado tipo de contrapartidas, se calhar ficam só verbais. Mas depois cumprem-se ou não se cumprem. A garantia de potência existe porque é um instrumento válido em certas circunstâncias de política energética. Nunca se pode atribuir isso a uma renda. O que é uma renda? Não existe o termo renda. Rendas são preços contratualizados. Sim.